irmãos e irmãs, a primeira leitura segue com a história de Jeroboão. É um relato muito triste, dramático, pois, como vimos ontem, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. A tribo de Judá ficou em Judá, com capital em Jerusalém, que era onde estava o templo. O templo que Salomão construiu em honra de Yahvé, Deus de Israel. E o que acontece é que, uma vez que o reino se divide, Jeroboão, que está no reino norte, que está em Israel, com capital em Samaria, começa a ficar incomodado, porque diz: olha, como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se esse povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá, que era irmão dele. Ou seja, Jeroboão calcula tudo como se fosse uma necessidade política. O templo está no outro reino. Se as pessoas começarem a frequentá-lo, logo quererão reunificar o reino e para isso vão me matar. Ele não se lembra que Deus fez uma aliança com Abraão, chamando para si um povo, com Moisés, dando para este povo um sacerdócio, que é o sacerdócio levítico, da tribo de Levi. Ele se esqueceu que, sim, durante muito tempo, enquanto não havia templo em Jerusalém, havia santuários clandestinos, mas agora havia chegado o momento da unificação do culto. E isso era para o benefício de que naquela região em que estavam tantos deuses sendo cultuados, não houvesse nenhum tipo de desvio na fé de Israel. E eles não começassem a voltar o seu coração para os outros deuses. Ele se esqueceu, portanto, que havia uma aliança estabelecida, com um sacerdócio estabelecido, com um rito estabelecido por Deus. Esse rito é, por assim dizer, a ritualidade da graça, porque a graça se comunica a nós de modo adaptado à nossa natureza humana. E, desse modo, existe um modo, uma forma, pela qual nós podemos receber a graça divina. Então, vejam, ele se esquece de tudo isso. Acontece que no Velho Testamento havia já sucedido algo parecido. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tentaram oferecer ao Senhor um fogo estranho. Isso está no livro do Levítico, lá pelo capítulo 19. Arão oferece o primeiro sacrifício segundo a lei que Deus havia dado a Moisés. O que acontece? Cai fogo do céu, consome o sacrifício na vista de todos, a glória de Deus desce sobre o acampamento, Deus manifesta-se a todo o povo e todos ficam rejubilantes. Aí, Nadab e Abiú tentam entrar na tenda da reunião para oferecer o sacrifício segundo a cabeça deles.
Cada um pegou o seu turíbulo e foi entrando. Resultado, foram fulminados por um raio que saiu da arca. Porque aquele fogo era um fogo estranho. Eles estavam fazendo as coisas de acordo com a sua cabeça, não segundo aquilo que Deus havia predeterminado. Saul também tenta dar uma de esperto, tenta fazer as coisas de acordo com a sua cabeça. Nós vimos esses dias, quando Deus lhe diz, a rebelião é como um pecado de idolatria e a desobediência é como um pecado de feitiçaria. E ele perde a realeza, justamente porque tentou fazer as coisas segundo a sua cabeça. Jeroboão segue o mesmo caminho. Continua a leitura. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro, tais quais aqueles que o povo fez enquanto Moisés subira para buscar os mandamentos. Ou seja, é um povo recalcitrante, recai nos mesmos pecados. Não subais mais a Jerusalém, disse ele. Eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, que não foram tirados do Egito por Yahvé, foram tirados do Egito por aqueles 2 bezerros de ouro. Então ele colocou um bezerro de ouro em Betel e outro bezerro de ouro em Dan. Betel era um lugar já desde os tempos de Jacó, na tradição israelita, muito consagrado. Foi ali que Jacó viu a escada angélica que subia até o céu. Dan, não, nem isso tinha. Não era um lugar, por assim dizer, sacro para o povo israelita. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Você veja que o autor sagrado fica mais escandalizado com o fato de o povo ir até Dan, porque eles inventam ali tudo mesmo. Não tem nada que diga respeito à velha aliança. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos. Lugares altos são montanhas, pequenas montanhas, elevações em que se erigiam postes em honra dos deuses da fertilidade. E designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. Portanto, ele rompeu com o sacerdócio que Deus havia estabelecido, que deveria ser da descendência de Levi, filho de Jacó. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, uma festa que não existia, não era uma das festas de Yahvé, não estava no calendário de Israel. Ele cria uma festa semelhante à que era celebrada em Judá. E Jeroboão subiu ao altar. Ele não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, filho de Salomão, filho de Davi. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar os bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Um escândalo. O rei se autoproclama sacerdote. Ele oferece sacrifícios que não valem nada, que não foram mandados por Deus, que não tem a chancela da palavra que estabelecia exatamente quem eram os sacerdotes e qual era o rito. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituir os sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado, qualquer um que queria, qualquer um. Não era quem Deus havia determinado, era de livre escolha por parte do povo, e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio
da face da terra. É impressionante isso aqui, porque nós vivemos em tempos nos quais há uma grande invencionice religiosa. As pessoas querem inventar tudo. Então, desde as coisas mais simples, por exemplo, a pessoa que diz, eu vou àquela igreja que eu me sinto melhor. Eu fui àquela igreja, gostei da música que se toca lá, uma música gostosa, gostei do pregador que ensina lá, é uma pregação legal, me agrada, me atrai, eles foram legais comigo, foram atenciosos, me deram atenção, me deram carinho, e não sei o quê. Não, eu vou àquele lugar, aquela casa, porque eu me sinto bem ali. Escuta, mas a questão não é essa. A questão não é aquilo que te convém. A questão é se isso corresponde verdadeiramente à realidade, à verdade, à vontade de Deus, aquilo que Deus mandou, aquilo que Ele estabeleceu. Se isso foi fundado por Jesus, se isso tem a ver com o que Cristo fez de uma vez por todas. Essa é a questão. Nós não podemos tratar a religião como se fosse um self-service, em que cada um vai e busca aquilo que lhe agrada e monta o seu prato. Não. Há uma ritualidade na graça. Eu preciso passar por uma porta. Eu preciso passar por Cristo. Eu tenho que passar por Ele. Ou seja, há um modo de passar por Cristo. Não é como eu acho, não é do jeito como eu invento, não é da maneira que eu estabeleci. Essa humildade é característica do cristianismo. Eu quero seguir aquilo que me conduz diretamente a Jesus Cristo, mediante os apóstolos. Eu quero ser levado àquela comunhão. Mas, em segundo lugar, também existe um outro tipo de desvio. É um pouco mais perigoso esse. Que é o de quem diz que nós temos que nos adaptar, que nós temos que pegar a religião cristã e fazer com que ela se encaixe nas exigências da sociedade pós-moderna. Então, se o que está dando certo, por exemplo, é uma religião de mercado, é uma religião de consumo, é uma religião motivacional, é uma religião que está ao gosto do freguês, então nós devemos fazer aquilo. E hoje em dia é assim, as pessoas querem um caminho místico, sem exigência moral nenhuma. Por isso gostam tanto do esoterismo, porque é um caminho fácil, você faz um ritual qualquer, você se sente melhor, você é supostamente energizado, mas você não tem que mudar de vida, você não tem que fazer nada para se transformar. Você não precisa ser mais generoso, mais bondoso, você não precisa ser fiel, você não precisa sacrificar-se, você não precisa de mais nada. Basta você fazer aquilo que o tal grupo estabeleceu, uma coisa gostosa, tem um gingadinho, tem qualquer coisa boa, e as pessoas querem que a igreja entre nisso. Vira e mexe tem alguém que fala, não, mas a igreja poderia se adaptar, mudar um pouco, ter uma outra pegada, abraçar mais as bandeiras do mundo de hoje, né? Vamos fazer aquilo que, digamos assim, está na moda. Não, nós não somos Jeroboão. Nós não somos a igreja de Jeroboão, que vai agora fazer aquilo que é politicamente correto porque é mais conveniente para a gente. Não, isso daí não. Isso não é cristianismo, isso é impostura. E todos os lugares em que esse tipo de concessão penetrou, a fé minguou até desaparecer. Veja o que aconteceu nos países, por exemplo, de antiga tradição cristã na Europa, que começaram a adotar
tudo aquilo que está vigente no mundo contemporâneo. Simplesmente se acabaram no ateísmo. Você vai em países como a Suécia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Você tem uma igreja super moderna e vazia. Ninguém vai. Mesmo em alguns ramos do anglicanismo, que se modernizaram demais, o que aconteceu? Minguaram, se arruinaram. Nós temos um critério. Nós não estamos brincando de religião. Nós precisamos ir às fontes da revelação. Sim, é verdade que existem muitas coisas que mudam, que evoluem, existem muitas coisas que aos poucos vão adquirindo novos contornos, mas existe aquilo que é essencial. Nisso ninguém toca, não pode ser tocado. E também naquilo que é necessário para preservar a essência, naquelas coisas que nós precisamos ser verdadeiramente firmes. Que nosso Senhor nos ajude, queridos irmãos, e que nós não nos desviemos jamais, pelo contrário, conservemos nosso coração firme nas promessas do nosso Salvador.